parte desse projeto também de desesquerdizar o Brasil, de endireitar o nosso país. E sou muito feliz de ser amigo e ter sido apoiado pela família Bolsonaro. E eu acho que esse projeto que a gente está fazendo, que hoje está sendo viabilizado aqui nessa marcha que a gente fez pela LIDE, quem não conhece a LIDE, Aliança Interestadual de Direita aqui no Rio, que é representado pelo Politicamente Incorreto, pelo Direita Rio, é algo que realmente a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais patriotas, estão acreditando que o Brasil tem jeito. E nós fazemos isso não simplesmente pela figura do Jair Bolsonaro, mas pelo que ele representa atualmente para o nosso momento político. Embora a chuva ela tenha atrapalhado um pouco os nossos planos, a gente esperava até mais gente por conta da mobilização que nós fizemos, mas no sábado de manhã, com chuva, é louvável tantas pessoas virem aqui hoje representando esse momento político que a gente vive. Então, uma salva de palmas para vocês, vocês estão de parabéns. E nosso ato hoje é um ato não só de apoio à família Bolsonaro, mas a todas as injustiças que ele vem sofrendo ultimamente. Nós sabemos que o caderno de teses do PT, eles vêm tentando implementar aquela, não me lembro agora qual é o item, que fala sobre a cassação do mandato do Jair Bolsonaro. Só que eles sabem que através das vias normais, eles não vão conseguir fazer isso, porque por mais que eles não gostem de Jair Bolsonaro, sabem que ele é uma pedra no sapato do projeto ideológico bolivariano que eles tinham para o nosso país. Eles não vão encontrar nada com relação à corrupção, nenhum desvio moral. E é por isso que eles tentam fazer esse certo tipo de artimanhas, como vem sendo feita primeiro no STF, agora o Ministério Público também, uma verdadeira safadeza, querendo distorcer uma fala do Jair Bolsonaro, porque a esquerda tem dois tipos de pessoas. Tem aqueles que são ignorantes, são burros e que não sabem realmente interpretar um texto, não sabem interpretar um discurso, porque eles foram realmente doutrinados e não têm capacidade de senso crítico, de fazer um julgamento crítico a respeito de uma fala. E tem também aqueles mal intencionados que eles têm conhecimento do que fazem e por isso distorcem uma fala. A questão que aconteceu na Hebraica, eu estava presente com eles. Todo mundo que tem um pouco, digamos, de uma sensibilidade ou de capacidade cognitiva consegue entender o que Jair quis dizer. Jair estava falando não de afrodescendentes. Quantos afrodescendentes tem aqui que apoiam Jair Bolsonaro? Isso se multiplica no país. A questão que ele estava falando era a respeito dos quilombolas, que é um verdadeiro mercado político que se gasta bilhões. E na verdade, a gente sabe que não produz nada. Ele estava falando que os quilombolas, onde ele foi lá no Eldorado, são pessoas que não produzem e que, na verdade, eles, pelo seu sobrepeso, poderiam estar com sua capacidade, com uma disfunção erétil. E não foi querer dizer que o afrodescendente não serve para procriar, pelo amor de Deus, né? Eu acho que o ser humano que tem um pouquinho de inteligência consegue interpretar isso. Mas como eu já afirmei, eles fazem isso porque não podem chamá-lo de corrupto. E por isso querem enterrar sua reputação. Mas não vão conseguir. Jair, durante muito tempo, lutou sozinho, lutou durante 30 anos contra o politicamente correto. O politicamente correto ludibriando a população, fazendo com que as consciências adormecessem. Só que agora a população começou a perceber, e isso também se deve muito ao advento da internet, de que outras pessoas pensam como ele. Nós pensávamos como ele, mas tínhamos vergonha por conta do politicamente correto. E agora a ascensão da direita é uma realidade, estamos cada vez mais em voga. Jair cresce nas pesquisas de maneira avassaladora, mais do que qualquer um desses outros candidatos, pré-candidatos a presidente. Desculpa aqui. Mas como eles percebem isso, querem enterrar sua reputação, mas não vão conseguir. Jair, ele é uma realidade política, é um representante político, verdadeiro líder político que luta contra a corrupção,
luta contra o fisiologismo. E ele, muitas vezes, essa classe política é incomodada por ele exatamente por isso. Primeiro, porque ele não é de esquerda. E segundo, porque não é corrupto. E é por isso que a gente tem que sempre lembrar desse novo lema que estamos sempre pregando, que 2018 vem aí, e é melhor já ir se acostumando. Tem alguém molhado aí? Pessoal, bom dia para todo mundo. Olha, eu fico até arrepiado, uma alegria muito grande ver um sábado, no meio do feriado, com essa chuva, ver tanta gente que sai da sua casa, do seu conforto, do convívio com a sua família, para vir para a rua para falar de política. E vem para a rua porque acredita, assim como nós, que o Brasil tem jeito. E a gente, pessoal, não faz nada diferente do seguinte: a gente só defende aquilo que a gente acredita. A verdade está do nosso lado. E é por isso que pode ficar revirando cada discurso, cada artigo, cada entrevista de qualquer um da família Bolsonaro. O Jair já está na política há quase 30 anos, que não vai achar nada que possa derrubá-lo, nada que possa atacar sua imagem, nada que possa abalar sua pré-candidatura à presidência do Brasil. Eu estava, antes de subir aqui, algumas pessoas estavam falando: Flávio, mas como é que a imprensa fica distorcendo tanto desse jeito as coisas que seu pai fala? Vai piorar muito ainda, pessoal. Vai piorar muito. A gente está tomando medidas judiciais, estão processando um monte de gente, mas a justiça, ela demora até dar o seu resultado. O resultado mais rápido que nós temos, a nossa vacina, o nosso antídoto para toda essa sacanagem que tenta fazer com ele o tempo inteiro, para colocá-lo contra alguns segmentos da população, a nossa força são vocês. Já falei isso mais de uma vez e repito aqui a importância. E não é só vocês presentes aqui fisicamente. Essa guerra tem pessoas que elaboraram a tese e estão lá dando porrada no perfil do cara. Isso ninguém tem. Uma militância voluntária que o Jair despertou, principalmente aí nos últimos 5, 6 anos, que estava adormecida. Muitas pessoas que hoje votam no Jair, que votam em Bolsonaro, eram eleitores, por exemplo, do Lula, quando em 2003, a eleição de 2002, ele representava a ética, a moralidade, a pessoa que ia consertar o Brasil. E olha como a Dilma, o poste que ele elegeu, deixou o nosso país. Essa decepção que no primeiro momento se transformou numa anestesia para todo mundo, agora por causa do Jair está se transformando numa esperança, numa expectativa. Isso aqui ninguém tem. Isso aqui ninguém tem. Quando vocês veem lá discurso, vocês sabem disso. Discurso em praça pública de PT, em PCdoB, esses partidos de esquerda que se ferraram porque não quiseram, não conseguiram introduzir aqui o projeto de poder deles. É militância paga. Paga com pão e mortadela. Eu vi de graça! Eu vi de graça! Comprada sem as pessoas perceberem. Eu vi de graça! Eu vi de graça! Então, pessoal, vou passar a palavra para o Jair, mas mais uma vez, para a gente é muito importante a presença de vocês. Com essa chuva, sair de casa e vir para cá para ouvir a gente, para a gente conversar. Isso só aumenta muito a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade. Então esse país tem jeito. E a gente conta com cada um de vocês para disputar essa guerra que a gente, por enquanto, ainda é o lado mais fraco, porque tem muitas partes do poder público aparelhada. Só vocês veem quem é o procurador que processa o Jair, quem é o juiz que condena,
que é pessoa que tenta judicializar. São militantes que usam e abusam do seu cargo. Mas não vão conseguir. Não vão conseguir porque a verdade está do nosso lado. Deus está olhando para o nosso país nesse momento difícil que a gente está passando. E se for a vontade dele, sem dúvida alguma, esse país vai dar endireitado daqui para frente. Pessoal, obrigado. Tamo junto. Isso aqui ninguém tem, cara. Isso aqui ninguém tem, não adianta. E hoje com a internet as pessoas conhecem a verdade. O jornal pode distorcer. As pessoas, alguns blogs aí podem inventar um monte de mentira que não adianta. É melhor já ir se acostumando. Bolsonaro tá chegando! Bom dia! Quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Me anima muito de ver finalmente a direita se unindo em nome dos bons valores e dos bons costumes e da moral aqui no Brasil. Fico muito feliz de ver todo mundo hoje debaixo de chuva aqui na rua lutando por um Brasil melhor, por uma pátria melhor. Agradeço do fundo do meu coração. Como vocês sabem, eu sou ex-feminista, eu vim de uma família completamente violenta, desestruturada e acabei caindo nas garras dos movimentos sociais de esquerda que tem uma doutrinação, uma lavagem cerebral muito grande. Em 2014, minhas amigas feministas disseram pra mim: o deputado Jair Bolsonaro ameaçou a deputada Maria do Rosário. Desculpe. Eu falei: meu Deus, esse homem só pode ser louco. Eu não conferi as informações. E imediatamente, 2 horas depois, eu estava na praia de Copacabana protestando contra ele, sem ter lido um único PL que ele fez. E depois que eu engravidei, mudei de vida, as pessoas falavam pra mim: mas você não vai apoiar o Jair Bolsonaro? Eu falei: eu não sei quem é esse homem. E quando eu fui ler os projetos de lei dele, eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Porque eu percebi que, no fundo, o maior protetor das mulheres e das crianças no país é esse homem. Na medida que eu percebi que o feminismo colocava as mulheres em risco, quando negava às mulheres o poder à legítima defesa, quando defendia que homens travestidos de mulheres entrassem e usassem os mesmos banheiros que as mulheres, quando defendia a maioridade penal de 18 anos, colocando adolescentes criminosos e vagabundos de 16, 17 anos como estupradores, ladrões, assassinos nas ruas, sem nenhum tipo de punição, eu pensei: meu Deus. Quando eu pensei, a primeira pessoa e a maior pessoa que vai defender as mulheres no Brasil é o Jair Bolsonaro. Por isso eu aqui, como uma grande lutadora pró-vida, contra o aborto e em favor das mulheres, peço a vocês, continuemos nessa militância para que a gente em 2018 consiga eleger o nosso presidente, que vai sim cuidar das crianças e cuidar das mulheres desse país. Muito obrigada. Cumprimentando o pessoal do caminhão aqui, o vereador adotado Carlos Redir, Sara Vítor, tem ex de esquerda, né? Ex de direita não tem. Ninguém nada de Miami para Cuba, só de Cuba para Miami. Eu 01 aqui, meu filho. Cumprimentar todos vocês. Esse calor humano, essa simpatia, essa interação entre nós não tem preço. Entrei na política em 88. Se eu soubesse o quão era bom ter sentido esse calor humano, tinha entrado muito antes na política. Mas quis o destino que fosse assim. Nós estamos há pouco tempo acordando para a verdade, acordando para o fato que o Brasil, como disse o tal Jordi aqui, tem jeito, mas não passa
essa solução pelas mãos de uma só pessoa, passa pelas mãos da maioria do povo do nosso país. E assim sendo, cada vez que há algo manifestado, como esse do momento aqui, que vem do fundo do coração, que vem da percepção de cada um, que quer um Brasil melhor para si, para seus filhos, isso me anima e muito mais a continuar nessa jornada. Como a Vítor aqui disse agora há pouco, a questão de história do nosso Brasil. Nenhuma TV ao vivo tem coragem de debater comigo casos como Rubens Paiva, Carlos Lamarca, Vida Pregressa de Dilma Rousseff, José Dirceu, José Genuíno e tantos outros bandidos da pátria que até há pouco estavam aqui comandando o destino de nosso país. A nossa proposta, não como candidato, que ninguém é candidato a nada aqui, mas como alguém que pensa para o Brasil, é daqui para frente. Esse Brasil tem jeito. Se não tivesse jeito, eu já tinha ido cuidar da minha vida, quem sabe, saído desse Brasil. 1, 2, 3. Na semana que vem, quinta e sexta-feira, estarei pelo interior de Goiás. Na próxima, Rio Grande do Sul. E na outra, Santa Catarina. É desgastante, não há dúvida. Mas é muito reconfortante conversar com milhares de pessoas para discutir o futuro daquilo que é nosso, que é essa pátria aqui. O grande ensinamento que nós podemos ter do publicado na revista Veja de hoje, que é uma entrevista do senhor comandante do Exército, que alguns pediram aqui para que eu comentasse, é não nos dividir. Quando perguntado aí, quando perguntado para o comandante do Exército se ele apoiava Jair Bolsonaro, ele disse não. Mas o não dele seria para qualquer candidato. Nunca o Exército apoiou qualquer candidato. As mídias de esquerda agora, as mídias de esquerda levam para o lado como se o comandante do Exército me tivesse como inimigo e eu também ele. Não existe inimizade entre eu e o comandante do Exército. Da minha parte para com ele existe e sempre existirá um profundo respeito e admiração. Um homem que inclusive foi um dos responsáveis pelo impeachment, como ele mesmo disse na revista. Nós já sabíamos disso há algum tempo, onde ele foi sondado, a sua assessoria foi sondada para apoiar um decreto de estado de defesa. O comandante do Exército é um dos grandes responsáveis por tirar essa quadrilha petista do poder. Não existe, então, da nossa parte, qualquer crítica à entrevista do senhor comandante do Exército. Nós estamos juntos, fora da política, por um Brasil melhor para todos nós. E como costumo dizer, pior do que a corrupção é a questão ideológica em nosso país. Há pouco agora aqui, dentro do meu condomínio, que é um condomínio aqui que não deixa, apesar de ser casa pequena, é um bom condomínio, um garoto tirou uma foto comigo e falou o seguinte: se provarem qualquer coisa contra o Lula, eu voto em você. A que ponto nós chegamos? Tem gente ainda achando que precisamos de mais alguma coisa contra o Lula para comprovar que, além de ladrão, ele estava levando o nosso Brasil para o abismo comunista, que nós sabemos bem como está acontecendo na Venezuela agora. E vocês viram esses dias também parlamentares do PT, do PCdoB e do PSOL gravando pequenos vídeos de apoio ao ditador, né? Ao ditador Maduro da Venezuela. Isso é bom, porque acaba mostrando de que lado eles estão. E o nosso lado é o da lei e da ordem, porque sem isso nunca poderá haver progresso e democracia. Estamos juntos nessa batalha. Eu, do fundo do coração, fico extremamente sensibilizado com movimentos como esse. Tem pouca gente, sim, tem pessoas aqui, mas são pessoas que estão aqui pensando no futuro do seu país, pensando
e lutar por um bem muito maior que a própria vida, que é a questão da nossa liberdade. Por isso, eu defendo que todo cidadão de bem, que assim o desejar, tenha a posse de arma de fogo. Porque a posse da arma de fogo é para defender algo muito mais importante que a nossa vida, que é a nossa liberdade. E pessoal, agora é meu, dia 3 agora de maio, pelo que tudo indica, o chefe da quadrilha vai estar em Curitiba. Ele se movimenta no sentido de concentrar muita gente lá no Paraná, visando apoiar aquele bandido. Pode ter certeza, quem for lá vai estar recebendo alguma coisa. Tem um vídeo agora há pouco de uma menina, vou botar no Facebook, dela falando que lhes foi oferecido R$30 em lanche para ela e sua comunidade afrodescendente, usando aqui a questão afrodescendente para partir para Brasília, para Curitiba. E ela dá a sua resposta, muito bem dada. O que ela quer é um Brasil justo, sem corrupção, e jamais apoiará quem quer que seja por dinheiro nenhum. Então esse exemplo dessa menina humilde, alguns devem ter visto esse vídeo, nós vamos divulgar daqui a pouco também, e que sirva de estímulo a quem não está aqui e vai nos assistir, obviamente, para lutar pelo aquilo que é seu. O povo brasileiro não quer esmola, não quer favores, a grande parte quer trabalhar, quer conseguir algo na sua vida, mas com o suor do próprio corpo, e assim tem que ser. E obviamente, nós aqui acompanharemos o dia 3 de maio com preocupação, sim, que afinal de contas, dentro do Brasil, existe aqui 12 mil cubanos, muitos não tem nada a ver com medicina, são elementos da força cubana, os conhecidos Vespas Negras, que são então dos Forças Especiais cubanos. Tem aqui dentro gente de tudo quanto é país. Logicamente a maioria são gente boa, mas uma minoria não. E vocês podem ver agora, que vocês bem sabem, né? O único parlamentar que falou contra o processo de imigração lá em dezembro e agora de novo foi eu. Mas ninguém falou nada. O projeto de imigração que está na mesa do Temer para ser sancionado ou vetado simplesmente escancara as fronteiras do Brasil para quem quer que seja. Isso aqui ficará pior que a casa da mãe Joana. Poderemos trazer o que há de pior mundo para dentro do nosso Brasil. Assim sendo, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de falar alguma coisa. Seria bom se a gente pudesse aqui abrir o microfone para alguém aqui fazer uma pergunta, tá ok? E se for de oposição, não tem problema também. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que não parta aí para qualquer tipo de agressão. Estamos prontos para debater com qualquer um. Quem quiser então, pode ser, Jorge? Quem quiser usar a palavra, pode chegar aqui embaixo, a gente passa o microfone. A gente pede, por favor, que alguns 30, 40 segundos, 1 minuto no máximo, formule a sua pergunta. Quem sabe ele tem um fato novo a apresentar, que possa aqui despertar o nosso interesse em buscar solução para isso, porque nós temos um compromisso que não é com cada um de nós, é com o futuro desse nosso maravilhoso Brasil. Eu acredito no Brasil, assim como vocês também acreditam. Tanto é que o nosso grito de guerra é e sempre será Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Gente, bom dia a todos aí, parabenizar aí o deputado Jair Bolsonaro, o Flávio. Eu sou vereador em Juiz de Fora e o deputado não sabe não, mas eu estou na política em Juiz de Fora. Um dos motivos é por causa do deputado. Eu estive no gabinete dele, ele era do PP, e me deu força, e hoje nós estamos lá combatendo esse partido de esquerda. Na última sessão eu estive lá falando que o Brasil aguarda ansiosamente a prisão do pai da facção. Ninguém aguenta mais esse diabo barbudo que vem fazendo com o nosso país. Então, deputado, meia pergunta, mas te parabenizar o Flávio, dizer
que a sua presença é aguardada em Juiz de Fora também. Estamos naquela Câmara Municipal a todo momento, combatendo a esquerda com todo vigor. Um forte abraço a todos aí. Jair se acostumando. Um abraço aí. Alô, alô. Bom dia a todo mundo aí. Eu peço aí que, por favor, se puder não me filmar, seria bom. Eu prefiro ficar no anonimato mesmo, porque assim, eu sou segundo oficial da Marinha Mercante e agora mesmo eu estou desempregado. Eu terminei minha praticagem no Ceará. Provavelmente o Bolsonaro sabe o que eu estou falando. E o grande problema que eu enfrento, não só eu, mas grandes brasileiros, a maioria deles, é a discriminação por ser brasileiro no mercado marítimo nacional. É por isso que eu estou pedindo até para não me filmar, porque com certeza as empresas multinacionais vão correr atrás de mim e vão tornar minha vida mais difícil. E o que eu estou pedindo aqui é para o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro dar uma olhada na RN 72, a regulamentação do mercado marítimo brasileiro, que já foi desrespeitada pela Dilma, já foi flexibilizada, assim, no ponto de vista assim, pela Dilma, no governo dela, onde permitiu que vários croatas, vários pessoal de outros países europeus ou até mesmo latinos pegassem esse nicho do mercado, né, que é trabalhar embarcado. E realmente o brasileiro, ele cada vez mais ele vem perdendo posição no mercado. Eu gostaria que desse, eu sei que não é o foco agora, mas se puder. Okay. Mais alguém aí? Pessoal, no período militar, nós éramos segundo no mundo na construção naval. Quase chegamos no primeiro. Hoje, praticamente, muito pouco nós produzimos aqui. Eu não tenho os números exatos, mas com toda certeza o Brasil gasta, com asfaltamento, mais de 10 bilhões de dólares por ano nessa rúbrica, vamos assim dizer. Logicamente, o que nós precisamos no Brasil, como o Trump está fazendo nos Estados Unidos, eu admiro ele, antes das eleições e agora mais ainda, que afinal de contas, ele está botando em prática o que prometeu durante a campanha. E quem critica aqui no Brasil está acostumado. O político fala uma coisa da campanha e outra depois. Tá? E lá, por exemplo, cada uma nova regulamentação tem que ser revogada duas. O problema de excesso de regulamentação no Brasil, excesso de leis, decretos e portarias, que culminam, obviamente, numa burocracia descomunal. Tem que alguém botar o dedo nessa ferida e diminuir isso aí para o bem do nosso mercado. Então, essa questão de navegação de longo curso e de cabotagem é a mesma coisa. Não sou especialista, vai ter alguém, se um dia eu chegar lá, alguém que vai tratar desse assunto com uma orientação nossa. Pode ter certeza que o teu caso, não é o primeiro que eu escuto aqui, realmente aflige muita gente no Brasil. E leva-se em conta, obviamente, as receitas que nós perdemos, pagando mais de 10 bilhões de dólares por ano, afetando navios de fora e empregando gente de fora também. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jordi, Flávio, Bolsonaro. Meu nome é Bruno, sou presidente da Juventude PSC lá em Niterói. Estou com o pessoal aqui do Rio. Cadê o pessoal? Eu me formei em economia agora, eu vejo o senhor falando muito das nossas riquezas naturais e muita gente pega no seu pé, mas assim, eu compreendo, você fala um pouco de valor agregado e tal. E há 20 anos que a gente não discute o nosso plano industrial. O Fernando Henrique estabilizou nossa moeda, mas o PT, o único projeto dele é o projeto de poder. Então, o que o senhor pensa do nosso projeto de desenvolvimento industrial, da nossa economia, um plano de país? Muito obrigado. A gente não deve buscar, de forma cega, o tal do ISE, né? Industrialização em substituição à importação. Mas não podemos ficar dependendo quase tudo do mundo todo. Você pode ver, o nosso parque industrial em São Paulo, em grande parte, a questão energética está comprometida, porque depende 40% do gás da Bolívia. Por isso que eles expropriaram a Petrobras lá e o PT bateu palmas. A questão energética também. O Brasil
80% do recurso nosso, fez com que o Paraguai tivesse uma linha de transmissão lá de Itaipu, Assunção, no Paraguai. Então é um descaso total por parte dos últimos governos na questão industrial. E outra coisa que tem que debater aqui é a questão da reforma da CLT. Porque o pessoal fala em perder direito. Eu quero saber qual é o direito do desempregado. Hoje em dia, o salário que você recebe é pouco para quem trabalha e muito para quem paga. Quem critica o americano, tu chega lá, não tem esses direitos todos e você ganha 3, 4 vezes mais do que ganha exercendo o mesmo serviço aqui. E com a mão de obra engessada dessa maneira, não tem como você levar avante a nossa indústria, até mesmo pequenos comércios. É uma questão que tem que discutir. Quanto à juventude do PC, um grande abraço a vocês e lamentamos ter um crápula na presidência do PSC. E não é pela questão que ele foi acusado, agora citado, de desviar 6 milhões, não. Ele começou fazendo a patifaria dele, quando foi lá em São Luís do Maranhão, se coligar com o PC do B. Alguma coisa aconteceu. Alguns falam, levou dinheiro. Menos grave do que se fosse por questão ideológica. Ideológica é mais caro para nós ainda. Mas algo de muito errado aconteceu. Onde então fiz com que eu botasse um ponto final na minha relação com ele. Por quê? Passei a ter certeza que iria vender o partido em 2018. Ia pegar a cabeça, botar na balança e vender, não dando uma possível legenda para um de nós disputar a presidência da República. No tocante à juventude, integrando o PC, continuo amigo de vocês, estamos juntos nessa batalha, mas lamentavelmente, esse cidadão, que infelizmente tem o nome de pastor, é um crápula, e o que for possível nós afastaremos ele da presidência. Sabemos que é difícil, mas esse elemento que negocia tudo lá, em nome do cristão, não pode continuar na frente desse partido. No resto aí, vamos tocar em frente, pessoal, que na política o que tem de mais é trairagem e é coisa que realmente nós não concordamos. Boa tarde. Jair, nós temos acesso por meio dos jornais, por meio da mídia, das redes sociais, à questão da Previdência. Só que existem muitas informações. Nós queremos que você nos explicasse melhor sobre a questão da reforma previdenciária. Essa é uma dúvida de todos. Minha mãe sempre dizia, né? Tremendo novo em calça velha não dá certo. O grande déficit da Previdência, 2/3 é a aposentadoria rural. Outra coisa, o governo via DRU, chama-se Desvinculação de Receita da União, mete a mão em 30% da receita da Previdência. Não estou fazendo um discurso aqui sem estar amparado por quem entende de números, como a assessoria que nós temos em Brasília, a assessoria da Câmara dos Deputados. Assim sendo, a Previdência não tem que ser reformada. Você poderia mexer numa coisa ou outra, mas não dessa forma que estão pretendendo fazer, tocando terror no meio da população, como se não for reformada vai faltar dinheiro. Tem dinheiro sobrando, vocês podem ver. Meu filho falou agora há pouco aqui da Friboi, que eu teria recebido dinheiro da Friboi. 163 candidatos, 163, a maioria eleita ou reeleito, receberam na sua conta de campanha dinheiro da Friboi. Eu era um dos 63. Só que no dia seguinte, eu providenciei a devolução do dinheiro via cheque ao partido, PP, o partido que eu estava, porque sabia que era propina legal. Essa palavra vocês ouviram há poucas semanas. Lá atrás, de 2014, eu sabia o que era propina legal. Devolvi então para o partido, porque foi o partido que botou na minha conta esse dinheiro. E depois eu peguei um valor equivalente do fundo partidário, 200 mil reais. Um deputado agrega por ano aproximadamente R$1 milhão para o fundo partidário. Ao longo de 4 anos, eu agreguei para o meu partido, o PP, 4 milhões de reais. Eu peguei 200, eu peguei o quê? 5%? 5%. Ok? Não fiz nada de mais tocante a isso. Agora, os outros 162 deputados, a maioria eleita ou reeleita, daqui a pouco vai pintar a lista da Friboi. E não vão me achar lá de novo. Porque
Se eu tivesse aceito isso daí, eu estaria na Lava Jato. Agora eu pergunto aqui, algum deputado na história do Brasil devolveu 10 reais para o partido? Tem mais um aqui que devolveu 100 mil aqui também. Na conta dele foi... tem uma consultora que botou 100 mil na conta dele. Nós que não falam, não dão pancada nele, né? Porque devolveu. Na mesma forma que eu devolvi. Por cheque nominal, no mesmo dia, na mesma data. Não dou pancada nele porque acho que eu sou algo mais compensador. Sou mais bonito. E outra coisa, alguns falaram que tinha que ter denunciado. Mas aquela propina que vinha de empresa, era tida como legal. Agora, estão vendo agora, que é para comprar parlamentar. E por coincidência, foi 200 mil na minha conta e 100 na dele. Olha a coincidência. Vocês viram há pouco aí um delator falando o seguinte: qual é o preço de mercado combinado com as demais empreiteiras para pagar parlamentar? Ele fala claramente: deputado estadual, 100 mil. Deputado federal, 200 mil. Senador, 500 mil. Ministro, 4 milhões. Bateu ou é muita coincidência? Tá ok? Fizeram a mesma coisa com meu filho Eduardo, candidato em São Paulo. Botaram 500 e poucos reais, não sei quantos centavos na conta dele. Nós só percebemos no final da campanha, que nós não conseguimos durante a campanha, o PSC daquele pilantra, depositou na conta de um montão de gente, 200, 300 reais de OS, Odebrecht, um montão de empresa. Então, exatamente, quando pintar uma denúncia, ele recebeu da OS. Recebeu quanto? 515 reais e 20 centavos. Tá de sacanagem. Nós devolvemos mais do que isso para o fundo partidário do querido Everaldo, que se tivesse um mínimo vergonha na cara, não usaria mais o nome de Deus. Ele fez um vídeo, vocês viram o vídeo dele? Mesmo que ele não seja aqui, não acredite em Deus, aí vai ter alguém que eu respeito. Ele fez um vídeo dizendo que tem procuração de Deus aqui na terra. É muita cara de pau. Nem eu que sou Messias falo isso. E depois ele fez outra, e mexeu com ele, que aqui deve ter alguém evangélico, a minha esposa é evangélica. Ele falou no outro vídeo que querem dispor os evangélicos com o povo brasileiro. É muita cara de pau. Vocês sabem quanto ele bota por mês na mesa dele do fundo partidário? Vocês sabem? O PSC tem por mês no fundo partidário, lá na mesa do deputado, do pastor Everaldo, 1.600.000 reais por mês. Multiplica por 12, vocês veem quanto dá isso aí por ano. Ok? 15 milhões aproximadamente. Não precisa estar vendendo tempo de televisão por aí. Não precisa beijo no Flávio Dino do PCdoB lá no Maranhão, fazer coligação com ele. Não precisava se coligar com o PCdoB também em Curitiba. Não dá. Como eu sempre digo, mais grave que a corrupção é a questão ideológica. Porque se você for roubado hoje, você vai recuperar um dia. Mas se roubar a tua liberdade, você está condenado a vegetar eternamente. Contra isso que nós temos que lutar. Sou apaixonado pela galera que compõe o PSC, em especial a juventude, que aquela nota não é verdadeira, que a juventude apoia ele. Essa nossa juventude ainda não foi totalmente cooptada pela esquerda. Então não apoia, não. Bom dia. A minha pergunta é em relação à educação. Eu sou estudante de Direito, beneficiária do ProUni, e eu gostaria de saber, caso o senhor tenha poderes para tal na presidência, se o senhor faria algum corte no ProUni ou no FIES. A verdade é uma só, é um programa que é muito mais voltado com os fins eleitorais do que para a educação. Tanto é que eu não tenho percentual aqui, mas é acima de 50% e mais de frente. O espeto para a União são alguns bilhões que vai chegar isso daí. Não adianta hoje em dia, com todo respeito, vamos supor que você fosse formando engenheiro civil. Você não tem que construir. Você vai construir para quem comprar se não tem emprego. Você tem que dar uma ajustada nisso daí. No tocante à educação, vocês podem ver os colégios aqui que foram militarizados pela Polícia Militar de Amazonas e Goiás. É um exemplo. Inclusive,
onde eu fui aquele de Manaus, um de Manaus, era um colégio numa zona de conflito, como nós temos várias aqui no Rio de Janeiro. Então eu não tenho poder, ninguém vai ter poder como presidente, né? E mexer em algumas coisas no Estado. Mas seria muito bom, incentivaria, se um dia tivesse poder para tal, que nessas áreas pobres tivéssemos colégios militarizados e deixar de lado a tal da UPP. Que vai tirar esse pobre da miséria não é Bolsa Família, é instrução e conhecimento. E deixar de fazer demagogia com o ProUni e com essas medidas de forma feita sem qualquer estudo, sem qualquer controle. Tem que existir? Sim, tem que existir. Agora, da forma como está sendo feito, não dá. Nós temos que investir maciçamente lá no ensino fundamental. Eu gostaria que em cada capital do estado do Brasil tivesse um colégio militar. Num segundo momento, que as cidades com mais de 1 milhão de habitantes também tivessem colégios militares que conseguissem botar lá em cada ano 1.000, 2.000 alunos. Porque lá tem disciplina, lá tem hierarquia. E assim sendo, o jovem vai aprender. Hoje em dia, o pobre do professor, da professora, não tem mais como exercer a autoridade em sala de aula. É um vale tudo. E muitos estão muito mais preocupados em não apanhar do que ensinar. Dessa forma, nós não temos futuro para o nosso Brasil. E não pensem vocês, por favor, não existirá salvador da pátria. Medidas levam 10, 15, 20 anos para começar a surtir efeito. E a questão da educação é a mesma coisa. Temos que desfazer muita coisa feita pelo PT. Por isso você pode ver aqui, Colégio Pedro II. Chegou agora, que era um exemplo há pouco tempo, virou lá um antro de gente do PSOL, que fica fazendo a cabeça da molecada, apenas formando militantes para votar nesses bandidos que ocupam aqui meia dúzia da Câmara Municipal e outros 5, 6 lá em Brasília. Ok? Então essas pessoas aqui, nós temos que mudar a cabeça da molecada dessa forma, não tem outra maneira. Jair, sou de Rondônia, estou com minha esposa aqui, meus pais, somos advogados. Sobre o projeto de lei 704 de 2015, você acha que esse projeto ele chega a virar lei ou vou ter que esperar o senhor ser presidente para poder ter meu Rondônia, Porto Velho, Rondônia? O projeto de lei é 704 de 2005 sobre porte de arma para advogado. Tem também o 1477, que é um projeto antigo que está engavetado. Vamos esperar o senhor ser presidente para eu poder ter meu porte de arma devolvido, que eu entreguei em 2003 com a lei 10.826 para a Polícia Federal. Outra coisa, o senhor tem alguma providência, alguma coisa em mente em relação a proteger a nossa fronteira? Rondônia faz fronteira com a Bolívia, 10% da cocaína da Europa passa pelo nosso estado. Isso agrega violência e crimes e tudo mais. É uma cadeia. O senhor tem alguma coisa em mente pensando nisso? Rondônia está com você. Você é a nossa esperança, viu? Está pré-agendado uma ida nossa para Rondônia, Porto Velho, ainda esse ano. Posse de arma de fogo. No que depender de mim, qualquer caçador de bem vai ter. Porte de arma de fogo. Você perguntou aí. Tem que ser flexibilizado o máximo possível. Tá? Até costumo dizer, no que depender de mim, produtor rural vai ter fuzil na sua propriedade. Agora você sabe como você é estudante de direito, é isso? É estudante? Já é advogado? Tá? Já é advogado? Nós temos que mexer no Código Penal. Nós temos que botar um excludente de ilicitude para a defesa da vida, porque se você der mais de 3 tiros no vagabundo, você pode não entrar no legítimo direito de defesa, você vai entrar no excesso, ok? Isso daí não só para policiais, mas como cidadão. Então nós temos que aprovar o excludente de ilicitude na defesa da tua vida, de terceiro, do teu patrimônio ou patrimônio de terceiro. E também revogar a figura do excesso. Vagabundo também levando 1, 2 tiros ou 20 é a mesma coisa. Não tem que ter diferença não. E pela primeira vez, eu quero elogiar aqui o Ministério Público do Rio de Janeiro. Primeira vez que deram um parecer favorável e os 2 policiais militares que mataram 2 vagabundos há pouco aqui, já estão em liberdade.
O apelo que eu faço a vocês, se um dia um de vocês for para compor tribunal de júri, não condene policiais que tenham matado vagabundo. Então se for com 10, 50 ou 200 tiros, não interessa. Matou vagabundo, está bem matado e vamos defender o nosso policial militar. Porque se nós continuarmos condenando, como muitas vezes acontece, cada vez mais você inibe o policial ao entrar em confronto, matar esses canalhas. Que eles bem sabem, né? Esses vagabundos, que não tem punição para eles. No tocante à fronteira, nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. Os Estados Unidos tem 3.400 com o México. Lá eles não conseguem conter a entrada de muita coisa errada lá, como drogas e até estrangeiros. Nós aqui não temos como ter um trabalho para dizer que não haverá mais contrabando, não haverá mais tráfico de armas ou drogas. Agora, você poderia sim, tá, aumentar um pouco o efetivo da nossa Polícia Federal, dar poder de polícia para as Forças Armadas agir nessa região, com excludente de licitude. Eu tenho portaria em 2010, era o Lula o presidente, né, uma portaria assinada pelo ministro da Justiça. Por exemplo, no caso de barreiras, essa orientação era para a Polícia Federal, a Força Nacional, a PRF. Em caso de barreiras, caso alguém furasse a barreira, a ordem é não atirar. Você com carro possante vai ficar à vontade para fazer o que bem entender na região de fronteira. A portaria também diz, procedimento, o policial não pode apontar uma arma ao fazer uma abordagem. E também não pode dar tiro de advertência, sob pena de punição de propinar. Temos que revogar isso aí. Isso aí é o ministro da Justiça que vai revogar, ministro esse indicado pelo futuro presidente. Então muita coisa dá para você atenuar. Agora, simplesmente eliminar, não. Eu lembro na campanha de Dilma Rousseff em 2014, falando que ia botar Avante, ok? Aqueles pequenos aviões, né, não tripulados. E ficou por isso mesmo, o Aécio não respondeu, não falou nada. Isso não é solução para nada, ok? Então mentiras durante a campanha acontecem e muito. Agora, medida prática, como eu estou propondo, alguns vão falar do lado de lá para cá, né? Ele quer dar carta branca para o homem da segurança matar. Que é isso mesmo, é para dar carta branca para matar mesmo. Porque estão matando a gente, pô. Ok? Então não vou fazer campanha, se um dia eu for candidato, para fazer média. O Messias, em vez de Jair Bolsonaro, vai ser o Messias, paz e amor. Não vai ser assim não. E o problema do voto é do povo brasileiro. Quer continuar nessa M que está aí? É só votar no PSDB, no PT e no PMDB, que vai continuar a mesma porcaria. Primeiramente, bom dia, Jair, bom dia a todos. Queria declarar que eu sou seu fã, um pouco mais de perto. Eu sou seu fã, da sua família, dos seus filhos, das suas políticas, né, com a sociedade. Eu sou agente da Guarda Municipal do Rio, mas falo em nome próprio. Estou aqui com a minha esposa e a minha pergunta para você é na área da segurança pública. Eu já tive presente numa audiência pública da Alerj, onde o seu filho Flávio faz até parte do Conselho de Segurança, né, da Alerj, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. E eu gostaria de entender qual é o seu posicionamento quanto à maior participação das guardas municipais pelo Brasil na segurança pública. Nós sabemos que é dever dos estados, né, entes da federação, a segurança pública no que tange a polícia militar, no policiamento ostensivo, né? Mas com o advento da Lei Federal de 2014, 13.022, que é chamado Estatuto Geral das Guardas Municipais, ela revestiu as prefeituras de um aparato que pode contribuir muito com a segurança da população, porque toda ajuda é bem-vinda, né? Não para competir com a polícia militar, mas sim para auxiliar no policiamento preventivo, não ostensivo como a polícia militar, nos pequenos delitos e no auxílio, né, da população. Mudar um pouco o foco das guardas municipais, que atualmente atuam
de maneira geral no trânsito do município e no controle urbano, no controle na ocupação do solo, na fiscalização, e colaborar também com a proteção da vida, a proteção dos cidadãos, já que a Lei Federal de 2014, a 13.022, ela reveste os guardas municipais de poder de polícia na atuação. Então eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o assunto e o que pode ser feito para melhorar quanto a isso. Se a gente conseguir o posse de arma de fogo e flexibilizar o porte, além do excludente de ilicitude, com todo respeito, a gente vai dispensar a polícia militar. Porque a segurança começa em casa. Okay? Hoje em dia, entendo a preocupação do colega. Na Constituição não é dado esse dever à Guarda Municipal de participar na segurança lá no artigo 144. Isso daí, eu não posso aqui, né? Se eu for presidente, vou fazer isso. Muita coisa você depende do Congresso Nacional. Tanto é que a gente pede sempre, né? Que nós temos que trabalhar para eleger gente que tem um perfil semelhante ao nosso. Nós não podemos fugir dessa linha da legalidade. Alguns pensam que de forma diferente, querem ser mais objetivos. Não dá certo. Quanto à Guarda Municipal, tem lá a lei, né, de acordo com o número de habitantes, tem porte, não tem. Isso cabe agora ao prefeito entrar nessa seara. E a preocupação das prefeituras, em parte, é o preparo ou não de vocês. Agora, sem o excludente de ilicitude, pode ter certeza, né? É complicado botar vocês numa linha de frente ou ao lado da Polícia Militar, que tem uma experiência larga no assunto, para combater a criminalidade. Nós estaremos apenas, no primeiro momento, aumentando o número de mortes de agentes de segurança aqui no município e estado. Então, certas medidas, você tem que ir um pouco além, mexendo no Código Penal e mexendo na Constituição. E nós precisaríamos de apoio do Congresso Nacional. Por exemplo, a questão do armamento. No primeiro momento, eu abriria, porque isso é decreto, né? O presidente poderia abrir, porque isso é decreto, o novo recadastramento de arma de fogo. Porque hoje em dia muita gente tem uma arma fria em casa, mas é legal. Por quê? O governo simplesmente não faz a renovação do registro de arma de fogo, que é feito de forma trienal. No que depender de mim, a posse de arma de fogo, o registro, será definitivo. E dá chance para muita gente legalizar arma que porventura tenha contigo, por uma questão até de temor, que eu reconheço isso daí, para que ele possa legalizar, levar uma vida tranquila, pelo menos dentro de casa no primeiro momento. Jair, eu acredito também que a dúvida de alguns dos que estão presentes aqui a respeito dessa lei, esse projeto de lei canalha do ex-motorista do Marighella, a lei do migrante. O que você pensa disso, né, dessa lei que está usurpando, né, a nossa soberania, abrindo nossas fronteiras para que possam acabar com a nossa nacionalidade, com a identidade nacional do nosso país? E o que pode ser feito ainda, já que está tramitando aí no Congresso, o que pode ser feito para barrar essa canalice? Olha, está na mesa do presidente Temer para sancionar ou vetar. O Aloysio agora é ministro da Justiça, não é isso? Aloysio Nunes, está no Itamaraty. Eu acho difícil o Temer vetar, porque ele tem que ter o apoio do PSDB. Ou seja, quem tem rabo preso não vai buscar soluções para o nosso Brasil. O que diz essa lei? Ela simplesmente abre as fronteiras do Brasil. Se chegar aqui no Porto de Santos um navio com 10 mil estrangeiros, seja do norte da África, de qualquer país do mundo, não interessa. Esses 10 mil vão descer lá e vão ter mais direito do que vocês dentro do Brasil. Simplesmente é a lei Brasil sem fronteiras. Tem direito a atendimento médico, esse SUS que está aí, parece que é uma maravilha o SUS, né? Tem direito, a menina perguntou do ProUni agora há pouco aqui, ó. Tem direito a essa lei de imigrante aí, a ensino superior gratuito, tá legal? Gratuito. Tem direito aí ao Bolsa Família, criar partido político. Tem um projeto do deputado Carlos Zaratini do PT, que foi citado agora na Lava Jato também, permitir o direito ao estrangeiro votar
E tem direito também àquela aposentadoria compulsória aos 70 anos. Alguns, o que foi? Desce aqui que eu te respondo. Desce que eu te respondo. Desce aqui que eu te respondo. Então o que acontece? Quer falar de Uber? Eu falo de Uber, não tem problema não. Aqui não estou aqui para agradar ninguém não. Nem vocês, então vou bater palma para ninguém também não. Ok? Nós queremos o progresso e a evolução. Então esse projeto de lei que está lá na mesa do Temer, está na mesa do Temer, se ele aprovar, isso aqui vai virar a casa da mãe Joana. A casa da mãe Joana. Você pode ver, inclusive nós temos que respeitar a cultura, vou te dar aí, a cultura e os costumes. Ou seja, em alguns países do norte da África, o elemento casa com a mulher de 10 anos de idade, uma menina. Se nós vemos aqui uma menina de 12 anos, grávida, filha de um de nós, andando com eles por aí, nós temos que respeitar. Esse elemento trata a mulher como objeto. Nós não podemos admitir gente com este comportamento que não se adapte à nossa cultura, à nossa educação, convivendo entre nós. Eu já sei, pode estar gravando aí? Quer gravar? Vou gravar aqui. Vamos lá. Isso começou essa briga há um pouco mais de um ano, Uber versus táxi. Eu estava num programa do Globo. Bem, eu vou te falar então. Vamos lá. E eu falei naquele programa, não era o Antônio Carlos, era na Rádio Globo, eu falei o seguinte. Esse projeto está sendo votado na Câmara Municipal, era a Câmara Municipal, caso aprovado, a Justiça vai derrubar. Brasília é a mesma coisa. Em vez de não obrigar para o taxista ficar livre de impostos, taxas de transação, ele sacaneia Uber. Tem muita gente que abandonou a escravidão daquela concessão do táxi e foi para o Uber. Essa é uma realidade que está aí. Esse projeto que foi aprovado agora vai ser questionado na Justiça. E a Justiça vai decidir. Imagine, por exemplo, você vai toda semana para São Paulo de ônibus, 6 horas de ônibus. De repente constrói uma linha de ferro do lado, paralela à Dutra, 2 horas. Daí vai ter o lobby dos motoristas das empresas de ônibus contra a linha férrea. Você vai fechar a linha férrea? Não adianta querer ganhar no grito. Eu estou com o taxista, eu estou com o Uber, eu estou com o trabalhador brasileiro. Daí fala. No grito tu não vai ganhar aqui. No grito tu não vai ganhar aqui. Não estou preocupado com o voto. Tá ok? Tudo bem? Tudo bem? Eu não estou contra taxista nem contra Uber. Eu estou a favor de quem quer trabalhar em nosso Brasil. Tem taxista que migrou para o Uber. Tem gente que é engenheiro e está no Uber, não tem emprego nesse Brasil. Nós estamos vivendo aqui um momento difícil nesse país. Que cada um pensa só em si. É a mesma coisa. Quando a pessoa veio informática para o Brasil, nós quisemos acabar com os computadores para preservar o emprego do datilógrafo. É a mesma coisa. Então, se é coronel, tudo bem, vai tratar nada contra, não é humilhante nem degradante trabalhar com táxi também. Mas no que depender de mim, eu não sou candidato a prefeito em lugar nenhum, né? Vamos desburocratizar, facilitar a vida do taxista. Desonerar a coisa que faz 2 pessoas por ano. É uma vida difícil dele, dificílima. E está tendo a concorrência predatória. Sim, está tendo a concorrência. Mas essa é a nossa realidade no Brasil. Então, pessoal, vai começar a espalhar aqui no meio de montão de taxista, que eu sou contra taxista, que eu quero matar taxista, etc, etc. É a vida que eu tenho que levar. Não estou preocupado com o voto. O político que se preocupa com o voto é um canalha como outro qualquer. Só pensa em agradar. O político tem que aprender a dizer não. E
ponto final. O taxista não paga IPI. E é uma grande vantagem. Agora, a grande escravidão são as autonomias. Tem coleguinha nosso do Legislativo, sem falar, não quer falar nome aqui para evitar problema, né? Mas que tem 200, 300 autonomias. Fica escravizando todo esse pessoal de táxi que está aí. Vamos botar uma lei aqui que você não pode ter mais que uma autonomia. Você pode dirigir um carro de cada vez, daí tudo bem. Por que a gente não começa dentro da própria Assembleia Legislativa, senadores da Assembleia Legislativa, os grandes privilégios que os políticos têm? Um senador tem 52 assessores. O custo de cada deputado para nós é absurdo. A gente só consegue dar exemplo começando de cima, deputado. A gente apoia o senhor, mas como é que a gente vai fazer um projeto de lei que acabe com tantos privilégios? Renova a frota de deputado legislativo a cada 2 anos. Assessores que não têm qualificação e ganham um absurdo. A gente tem que começar a arrumar a casa de cima, deputado. Se só começar por aí, a gente apoia. Alguém acha que alguém vai votar favorável a um projeto desse? Alguém acha que algum deputado vai votar a favor de um projeto desse? Outra coisa, eu tenho um propósito. Eu apresentar um projeto lá, vai estourar demagogia. O que um deputado federal tem? 33 mil por mês de salário, ok? 90 mil para contratar funcionários. Eu contrato, o meu pessoal é competente. Funciona, me assessora, ok? Você tem 40 mil para passagem aérea, transporte, carro, gasolina, almoço. Falou, é isso aí, é isso daí. Ok? Se é muito, não sei, eu uso quase tudo isso. Eu devolvi 70 mil ano passado da verba de gabinete. Raríssimos aqueles que devolveram aproximadamente isso daí. Agora, a grande sacanagem, meu amigo, não é isso. É a roubalheira. Do meu partido anterior, PP, indicou Paulo Roberto Costa para uma diretoria da Petrobras. Vocês vão no YouTube e vejam o depoimento do Alberto Youssef. Ele diz que muita gente do meu partido ganhava por mês 250 mil reais. Então, lógico, você tem que dar exemplo, tá ok? Mas a grande despesa não é essa. A grande despesa é quando indica ministros, diretores de empresas, secretários, por aí afora, que fatura aí 100, 200, 300, 400, 500. Em 2003, quando o Lula assumiu, só o jornal Estado de São Paulo fez a matéria. O PT, via PTB, que era meu partido naquela época, me ofereceu a superintendência do aeroporto Santos Dumont. Desde que eu votasse tudo com o Lula, nós na CPI e outras coisas. Só a cantina do aeroporto dá 200 mil líquidos por mês. Só a cantina. Imagine que você pode influenciar dentro do legislativo. Aí está os grandes problemas estão exatamente aí. R$500 bilhões na Petrobras. É muito, para mim é o suficiente e não abre mão do que estou recebendo. Deixo bem claro isso aí. Não vou fazer demagogia. Não é isso agora, 50 assessores, realmente é uma brincadeira. Tá? Nós podemos contratar em Brasília de meia dúzia a 25 assessores dentro do limite de 90 mil reais. Agora, não é esse o problema do Brasil. Se eu abrir mão disso, eu não tenho como viajar dentro do Brasil. Não vou morar em Brasília. Não vou poder andar pelo Brasil. Eu tenho que pagar o telefone do meu bolso, correspondência do meu bolso. Daí não dá. Demagogia é achar que eu devolvendo aquilo que eu ganho legalmente, eu vou arrumar o Brasil. Pessoal, antes de eu deixar a Aliene, que é uma das representantes do Direito a Rio, falar, eu quero falar a respeito, dentre esses montes de idiotas de esquerda que estão surgindo aí nas redes sociais, querendo crescer na imagem do Jair Bolsonaro e querendo tentar enterrar a reputação dele, existe um especial, eu acho que vocês já ouviram falar, Leonardo Stoppa. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara antes dele começar a falar do Jair. Ele está sendo processado por difamação, calúnia. Ele veio querendo fazer um contorcionismo lógico totalmente cheio de vícios para poder dizer que o Jair tinha recebido dinheiro da lista de turnos, da FIBOI. E agora ele recentemente fez um vídeo essa semana
falando do perfil psicológico do eleitor do Jair Bolsonaro. Ele dizendo que o perfil do eleitor Jair Bolsonaro era de uma pessoa que tem uma autoafirmação para por maldade, quer mostrar que é do mal. Eu vi aquilo ali, eu fiquei pensando, os valores realmente estão totalmente invertidos, né? Porque se for para defender Deus, pátria e família, eu sou do mal mesmo. E da Helene? Boa tarde, gente. A gente está aqui com muita alegria de poder fornecer isso para vocês, estar com o nosso presidente, porque eu já acredito nisso, ele é nosso presidente. E eu estou aqui representando o Direita Rio. Agora a nossa direita é organizada e a gente vai levantar esse Brasil, a gente vai melhorar o nosso país. E a gente não é melhor do que o nosso querido deputado Jair Bolsonaro para fazer isso. Nós temos aqui o pai. E é isso aí, gente. Eu acho que a gente tem que começar a correr atrás do nosso prejuízo. A gente tem que consertar o que tem sido feito pela esquerda no Brasil. Infelizmente, o nosso país está um pouco destruído, mas nós estamos marchando sobre os escombros e nós vamos reconstruir o nosso país da melhor maneira possível, com os valores que a gente acredita. Boa tarde. Eu lembro aqui, o colega ali no telefone que questionou, eu lembro aqui há pouco tempo nós votamos aumento de deputado em Brasília. A votação foi simbólica, não teve nome não. O PSOL desceu o cacete. Foi moralidade, aumentar salário, cacete. Alguém do PSOL devolveu a diferença do aumento de salário? Não. É demagogia. Ok? Se nós usássemos só o que tem na Câmara, que é um gasto alto, desse alto, está excelente. Mas o que quebrou o Brasil, além do meio bilhão do BNDES, que jogaram no chão a Petrobras, arrebentaram para os fundos de pensões. Grana, o parlamentar ganha aí, não é dentro do parlamento brasileiro. Antes da gente entrar nas considerações finais, tem duas aniversariantes hoje aqui, né? Tem a Carla. Carla, vem aqui pra frente, a Bruna também. Tá bom. Vem aqui pra frente. Vem. Tem mais um aniversariante aí? Vem pra frente. São duas aniversariantes, são fãs suas aí. Vamos cantar parabéns pra elas, né? Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Bom, pessoal, eu só quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui falando com vocês, agradecer a presença de todos vocês. Foi uma festa muito bonita, como eu disse, o sábado de manhã e com chuva, a gente vem marchando na chuva mesmo. A gente usa sempre esse slogan de marchando sobre os escombros do politicamente correto. Hoje a gente vem marchando nos escombros e embaixo de chuva e fizemos essa festa bacana, bonita. E na próxima vai ser maior, com certeza. Brasil acima de todos, Deus acima de todos. Obrigado aí, de coração. Tamo junto, Direita Rio, politicamente incorreto e família Bolsonaro. Um abraço.